Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Efigênio Dias e aqui nós falamos sobre investimentos, finanças pessoais, organização financeira, cultura, empreendedorismo, enfim, todos os assuntos que estão conectados com a vida financeira e que faz com que a nossa inteligência, a nossa capacidade de tomar decisões financeiras sejam melhoradas gradativamente. Eu estou nessa jornada e busco compartilhar aqui os meus conhecimentos, as minhas experiências com aquelas pessoas que também estão nessa jornada. E uma coisa que aconteceu e que está movimentando o ânimo do mercado e do Brasil e, quiçá, do mundo, é o fato relevante que as lojas americanas informou recentemente e que caiu como uma bomba no mercado. Exatamente. O novo CEO, Sérgio Rial, que assumiu logo no início de janeiro, depois de 9 dias de trabalho, mais ou menos, segundo informações disponibilizadas no mercado, detectou um rombo contábil na ordem de 20 bilhões, conforme está expresso no fato relevante, que foi enviado por ele mesmo e organizado e registrado por ele, o Sérgio Rial, um dos CEOs mais bem pagos do Brasil, só no Santander ganhava mais de 60 milhões de reais por ano e recentemente foi colocado como o CEO também de lojas americanas e em 9 dias descobriu esse pequeno rombo dentro da contabilidade dos números das lojas americanas. E, obviamente, isso caiu como uma bomba e o mercado precificou imediatamente o valor das ações que caíram mais de 79%. Imagine bem, se você tinha 100 reais num dia e no outro dia você já não tem 100 reais. Você tem somente 21 reais, porque caiu 79%. Então esse é o cenário onde os investidores e o mercado está buscando novas informações a respeito de se foi fraude, se não foi fraude, enfim. É fato que é uma empresa que estava sendo auditada, uma empresa muito antiga, relevante no mercado, que tem aí um ecossistema no entorno desse grande conglomerado chamado Lojas Americanas, com mais de 14 mil colaboradores, então é um impacto significativo, não é legal, não é uma informação boa para a gente que está no mercado e torcemos para que rapidamente, principalmente os maiores interessados e os que têm maior participação lá, o trio 3G, né, que é o Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Marcel Telles, que eles imediatamente, ou o mais rápido possível, dê um sinal para o mercado para que realmente isso equalize e que o mercado com certeza as lojas americanas, as ações vão sofrer um estresse, já está sofrendo um estresse, pode ser que fique pior, vai depender das próximas informações que forem chegando no mercado, mas é fato que aqueles que tinham ações, que eram sócios, aqueles que tinham as ações das americanas na carteira, nesse momento, dependendo da posição, sim, estão mais pobres ou não têm mais o mesmo capital que tinham há uma semana atrás, em função desse fato relevante e que vem incomodando muito vários fundos de investimento com posições altíssimas em lojas americanas, vários investidores relevantes que carregavam ali, principalmente depois da entrada do Sérgio Rial, a ação subiu cerca de 20% em um curto espaço de tempo, mas em 9 dias ele trouxe a informação e isso movimentou os ânimos e as ações estão agora num preço muito interessante, é claro. Esse vídeo não tem a pretensão de ser uma recomendação de compra e venda, tá? Eu recomendo sempre que estude muito aquilo que você deseja investir. Mas é fato que a empresa tem geração de caixa consistente nos últimos anos, tem mais de 94 anos, se não me engano, mais de 14 mil colaboradores, então é uma empresa que eu acredito que não vai sumir da noite para o dia. A gente torce para que isso não aconteça, porque é um grande player e que é relevante no mercado acionário brasileiro, no mercado do Brasil, quiçá, como eu disse, do mundo. Mas, nesse momento, os preços das ações estão em patamares que podem ser, sim, alguma oportunidade. Mas isso não é a recomendação de compra e nem venda, mas é um detalhe importante que nós podemos vincular ao nosso plano financeiro pessoal. Nesse momento,
se você tem um bom plano financeiro, se tem uma reserva de segurança e também tem uma reserva de oportunidade, se você não sabe o que é isso, eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui no card para você que tem uma aula falando só exatamente sobre isso. O que é reserva financeira, e dentro da reserva financeira você tem a reserva de segurança e a reserva de oportunidade. Pode ser que nesse momento você consiga estudar mais sobre o que está acontecendo com a empresa ou com as empresas que vão sofrer a consequência, que acaba que por consequência uma ação pode sofrer oscilações em função do que está acontecendo com outra ação, porque é um ecossistema. Por exemplo, o pessoal vem falando muito dos bancos que financiaram, que financiam a estrutura das Americanas. Bom, se esses bancos financiam e agora a empresa está passando por dificuldade, como é que vai ficar a relação? Então, esses bancos vão sofrer consequências. Então, como é que o mercado vai reagir em relação a isso, ao preço das ações? A gente não sabe. Alguns já começam a sofrer algumas pequenas oscilações, algum estresse no valor de mercado, mas ainda tudo é especulação, são muitas informações que ainda estão no campo da dúvida e nós, enquanto investidores, precisamos ter cautela e, é claro, buscar estar sempre informados e aprofundar o máximo possível na questão que cerca uma decisão de sair ou de permanecer com o papel, ou de entrar em uma posição relacionada a uma boa oportunidade ou a um estresse, enfim. É o momento de entender que é o conhecimento aprofundado, o conhecimento direcionado que faz a diferença, porque haja vista que mesmo com um conhecimento aprofundado diante de informações auditadas de vários especialistas que controlam e acompanham uma empresa do porte das Americanas, ainda assim nos deparamos agora com uma situação que me parece ser um erro grotesco ou nada, eu não tenho especialidade, não tenho credenciais para falar disso, mas pode ser que sim, em algum momento eles detectem que foi algum tipo de fraude, mas ainda é totalmente intempestivo falar sobre isso, porque é o mercado quem vai ditar e os processos que estão já em atividade lá na CVM e os outros processos que estão sendo tramitados que vão apontar se houve ou não a fraude. Mas é fato que nós confiamos e precisamos continuar confiando nos números que nós olhamos e analisamos para tomar decisões relacionadas aos nossos investimentos. Mas pode ser sim, nesse momento, se você tem reserva de oportunidade, olhar e mergulhar, aprofundar e detectar, e, enfim, estudar se é relevante ou não tomar algum tipo de decisão para sair ou para entrar numa posição de risco, mas que no futuro, quem sabe, pode sim sofrer alguma oscilação positiva no patrimônio. Mas, destaque, não é recomendação de compra, você precisa parar, analisar as informações que estão disponíveis e tomar as suas decisões. A vida financeira é feita de decisões e as decisões dependem, obviamente, das suas camadas de conhecimento que você tem explorado. Então, o planejamento financeiro te dá subsídios, porque à medida que você se dedica a um bom plano financeiro, você evolui gradativamente na trilha de intelectualidade sobre finanças, sobre análise fundamentalista, análises técnicas, enfim, de cruzar vários cenários econômicos, vários fatores e tomar boas decisões. Então, à medida que for acontecendo, eu venho aqui resumindo de forma direta, de maneira superficial, mas o suficiente para você entender que o seu plano financeiro, quando bem feito, ele também se expõe de alguma forma, positiva ou negativa, a essas situações que ocorrem no mercado. Fique bem, fique com Deus e até a próxima aula.